E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto está em Atos capítulo 2, versículo 21. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E confira também o link do meu canal no WhatsApp. Ali eu posto diariamente versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E também você não perde nada que posto aqui no YouTube, os vídeos e os conteúdos, porque eu posto também tudo ali naquele canal. E sempre que tenho condições, eu coloco também um devocional em texto para abençoar o seu dia. Vamos para a reflexão que está aqui no versículo 21, no capítulo 2 de Atos. Nesse texto, no contexto em que esse versículo está inserido, nós temos aqui um discurso do apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 2 nós temos a narrativa da descida do Espírito Santo que foi prometido pelo Pai, o qual o Senhor Jesus Cristo havia informado aos seus discípulos. Eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus Cristo e ficaram em Jerusalém, até receberem da parte do Pai o Espírito Santo. E ali, no dia do Pentecostes, eles receberam a promessa do Senhor. O Espírito Santo se manifestou de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural. E uma dessas manifestações foi o falar em línguas. Ali, por volta de 120 pessoas, 120 discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam anunciando as grandezas e as maravilhas de Deus naquele lugar. O diferencial é que ali em Jerusalém era um lugar turístico visitado por pessoas de várias nações ao redor do mundo. Ali haviam pessoas de no mínimo 15 nações diferentes. E esses 120 discípulos, aproximadamente 120, eles falaram os idiomas nativos daquelas pessoas estrangeiras que estavam ali visitando Jerusalém. Então essas pessoas ficaram maravilhadas, espantadas, questionando o que seria isso. Porém, algumas pessoas começaram a zombar, escarnecer, falando que aquelas pessoas estavam bêbadas, estavam alcoolizadas de vinho. Então Pedro levantou a voz, ele tomou a frente e começou a explicar àquelas pessoas que era ainda de manhã e aqueles homens, aquelas pessoas não estavam embriagadas com vinho, conforme alguns estavam pensando e até mesmo zombando. Ele começou a explicar que aquilo ali era o cumprimento da profecia que está lá em Joel, no capítulo 2. E no trecho dessa profecia essa que o apóstolo Pedro ele recitou para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu discurso, ali também estava escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele trecho da profecia de Joel, estava falando dos acontecimentos dos finais dos tempos. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo fez várias promessas, anunciando que ele vai fazer novas todas as coisas. Ele fala: eis que faço novos céus e nova terra. Tudo será novo. Inclusive o homem não terá mais pecado. E foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra, para nos purificar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna e também para restaurar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. Comunhão essa que havia lá no Jardim do Éden. Assim Deus criou o homem, com toda a pureza, tinha completa intimidade, relacionamento e acesso a Deus. Mas por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus, destituído da presença, destituído, perdeu o direito de ter o acesso direto a Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos restaurar esse direito. Por isso hoje nós temos acesso direto ao Pai através do nome de Jesus Cristo. Mas por causa do pecado, as coisas começaram andando de mal a pior.
E quanto mais os anos, as décadas, os séculos e os milênios vão passando, a coisa vai se tornando pior ainda. A maldade do homem vai se aumentando, conforme Jesus Cristo falou, que nos finais dos tempos, nos últimos dias, a maldade do ser humano vai se multiplicar de tal forma que o amor de muita gente vai se esfriar. E por causa do pecado também, Deus ele prometeu acabar com tudo, destruir a terra, assim como ele fez nos dias de Noé. Naqueles dias ele fez isso com água, mas dessa vez ele vai fazer isso com fogo. E o profeta Joel, ele falou também um pouco sobre isso nessa sua profecia. Depois você pode conferir em sua Bíblia, lá em Joel, no capítulo de número 2. E Pedro estava recitando um trecho dessa profecia, porque ali também Joel profetizou a descida do Espírito Santo. E como também estava sendo anunciado o final dos tempos, a destruição desse mundo para vir um novo mundo, o mundo vindouro, aqui Deus deixou uma promessa. E Pedro recitou essa promessa e está registrado para nós no capítulo 2 de Atos, no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo de quê? Será salvo de seus pecados, será salvo da condenação eterna, será salvo da ira de Deus que vai ser derramada sobre todas as pessoas que não creem em Deus, todas as pessoas que se rebelam contra Deus, pessoas que podem até mesmo crer em Deus, mas não obedecem a Deus. A ira de Deus descerá sobre toda a humanidade, mas quando isso estiver acontecendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar o nome do Senhor para ser salvo não é válido apenas para os tempos de tribulação. Isso é válido para todos os dias de nossas vidas. Por isso eu te digo, invoque o nome do Senhor para que você seja salvo. Nessa ocasião, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, Pedro estava fazendo um discurso. E eu não sei se você sabe, haviam ali milhares de pessoas escutando o discurso de Pedro. E veja o que está escrito aqui ainda no capítulo 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Aquela multidão de pessoas, não todos eles, mas uma boa parte, eles ouviram a pregação, a mensagem de Pedro, e eles foram convencidos pela palavra. Com certeza, o Espírito Santo de Deus convenceu aqueles milhares de homens, e eles ficaram preocupados. Eles reconheceram que de fato eles são pecadores. Eles reconheceram que eles mataram o Senhor Jesus Cristo, conforme os apóstolos constantemente pregavam isso para os judeus, e aqui nessa ocasião não foi diferente. Pedro também mencionou no seu discurso que eles entregaram o Senhor Jesus Cristo à morte, porém Deus o ressuscitou. E esses homens, tendo a sua visão aberta, o seu entendimento aberto, através da pregação da palavra de Deus, através da vida de Pedro, eles reconheceram que eram dignos de morte, que eles eram dignos de condenação por causa de seus pecados. Então, eles perguntaram para Pedro e aos outros que estavam com eles: o que nós vamos fazer, meus irmãos? Eles queriam uma solução. Eles estavam perguntando o que eles precisavam fazer para não serem rejeitados por Deus, não serem condenados por Deus, por causa de suas maldades e por causa de seus pecados. E no versículo 38 continua o texto. Pedro lhes respondeu: se arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, pois para vocês é a promessa, para os seus filhos e também para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar.
Então nós vimos aqui que Pedro apresentou a solução para o pecado daqueles homens, a solução para que aqueles homens não viessem a ser condenados, não viessem a sofrer a ira de Deus. Essa solução está disponível para mim e está disponível para você. Se arrependa de seus pecados. Abandone os seus pecados. Pare de fazer aquilo que você sabe que é errado e há algum tempo já está te incomodando. Esse incômodo que você sente aí quando você faz algo errado, independente do que seja, independente se seja algo escondido, no oculto, ou se for algo que as pessoas também veem, aquilo que te incomoda pode ser até mesmo o próprio Espírito Santo tentando te convencer para você abandonar essas práticas, mudar as suas atitudes. Hoje, neste exato momento, você está tendo a oportunidade de reconhecer as suas falhas, de se apresentar diante de Deus, confessar a Ele as suas falhas, os seus pecados, os seus erros e as suas fraquezas, pedindo a Ele perdão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E com certeza Ele vai te aceitar, porque Jesus Cristo falou: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. De modo nenhum eu o negarei. E foi por isso também, entre outros motivos, que Pedro falou para aqueles homens: se arrependam cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o pecado de vocês seja perdoado. Então, é isso o que nós precisamos fazer: reconhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, conforme nós já sabemos, esse mundo presente vai acabar. Essa terra um dia vai acabar. Um dia todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados. Todos os mortos vão ressuscitar para serem julgados. E nesse dia eu não quero ser condenado. Acredito que você também não quer ser condenado, mas depois que você morrer, não vai adiantar você clamar ao Senhor. Você tem que clamar agora. Você tem que buscar ao Senhor agora. Você tem que invocar o nome de Deus agora, enquanto você está vivo. A oportunidade, o tempo é agora. Não deixe para depois, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, faça o que está aqui em Atos capítulo 2, versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aproveite esse momento, invoque o nome do Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados e para que você seja salvo. Então Pedro respondeu para aqueles homens: se arrependam cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha só, há mais ou menos 2000 anos atrás, Pedro falou que essa promessa não era apenas para aqueles ouvintes, mas era também para a próxima geração, os filhos deles, para os netos e também para os que estão longe. Longe geograficamente e também longe no tempo. Essa promessa é também para você, ela é para nós, é para mim e é para você. E olha só, aqui continua: para quantos o nosso Senhor, o nosso Deus chamar. Deus está te chamando neste momento. No último vídeo que eu gravei, eu falei sobre isso e agora eu falo de novo. Jesus Cristo está te chamando. Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer te enviar para que você dê bons frutos. Ele está te chamando, por isso não desperdice a sua oportunidade. Não abandone essa oportunidade. O tempo é hoje, o momento é agora. Invoque o nome do Senhor para que você seja salvo. E no versículo 40 continua: com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro alertou para eles: livrem-se desse estilo mundano, livrem-se dessa geração, salvem-se dessa geração maligna e perversa,
pois as pessoas nos dias de hoje, também naqueles dias, elas estavam vivendo para si mesmas, vivendo para o mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do príncipe deste século, do diabo, vivendo debaixo do pecado, contrariando a vontade de Deus. Portanto, é o momento de você se salvar dessa geração perversa, desse mundo maligno. Na palavra de Deus está escrito que todo aquele que é amigo do mundo, tem amizade com o mundo, tem afeição com o mundo, que ama o mundo, vive no estilo do mundo, é inimigo de Deus. Portanto, eu te digo que está aqui em Atos capítulo 2, no final do versículo 40. Salve-se desta geração perversa. Não siga o padrão desse mundo, mas viva o padrão de Deus. E no versículo 41 está escrito: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É assim que acontece. Aquelas pessoas foram acrescentadas ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Deus escolheu aquelas pessoas. Não porque elas escolheram Deus, mas através dos meios que Deus se utiliza, através dos propósitos de Deus, Ele chama os seus escolhidos, Ele chama os seus filhos. Assim como Ele chamou por volta de 3.000 pessoas naquele dia do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre aquelas mais ou menos 120 pessoas, assim como Ele chamou essas 3.000 pessoas, Ele também está te chamando hoje. Ele chama através da mensagem, da pregação, da palavra, do evangelho, porque a fé, conforme está escrito na palavra, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, preste atenção nessa mensagem, analise, reflita, tenha entendimento, analise com seu entendimento e com seu coração, reflita na sua vida, busque a Deus, abra o seu coração a Deus, Ele está disposto a te ouvir. Confesse a Ele os seus pecados, conte para Ele as suas fraquezas. Ele é capaz, Ele é poderoso de te libertar até mesmo daquele pecado mais difícil, aquele que você tem mais dificuldade de parar de praticar. Para Deus nada é difícil, para Deus tudo é fácil, não existe nada difícil para Deus, muito menos impossível. Impossível existe para mim e para você, mas para Ele, o nosso Deus e Criador de todas as coisas, nada é impossível. Portanto, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, o nosso Deus. E não fique com essa palavra apenas para você. Anuncie esta palavra também para uma pessoa que você conheça. Talvez você conheça alguém que está na cama, no leito de morte, no hospital, já condenado pelos médicos. Essa pessoa, talvez, da parte de Deus, o tempo de vida dela já está findando. Nós não sabemos, mas você pode pregar o evangelho para essa pessoa. Quem sabe você não conhece alguém também que está na prática do pecado e não sabemos o dia de amanhã. Pregue essa mensagem, anuncie o nome de Jesus Cristo para essa pessoa. É muito simples. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Jesus Cristo falou: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. E ele disse também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na palavra de Deus diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui nesse texto de Atos, por volta de 3.000 pessoas foram salvas por um simples discurso de Pedro, pela palavra de Deus. Esta palavra que eu estou ministrando aqui agora, que não vai passar aí de uns 20, 25 minutos, assim como milhares de milhões de multidões de outras palavras que nós temos aí na internet e já foram ministradas na igreja e nas igrejas e em outros lugares, já salvaram multidões de pessoas, evitaram de multidões de pessoas irem para o inferno, sofrerem a condenação eterna. Assim também, esta simples palavra que estou ministrando para você, ela
pode te salvar caso você ainda não tenha entregado sua vida a Jesus Cristo, não tenha confessado o nome do Senhor, não tenha se rendido a Ele, não tenha clamado a Ele. E essa palavra também pode salvar alguém que você conhece e esteja precisando. Alguém que ainda não pertence a Deus, não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então eu te aconselho e te motivo a fazer isso. Você não estará fazendo um trabalho para mim, você estará fazendo um trabalho para o Senhor Jesus Cristo, se você anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa que está no pecado e está necessitada. Então, para finalizar, e logo em seguida nós vamos orar, Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Glórias a Deus por essa palavra e por essa promessa. Nosso Deus é maravilhoso. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos, meu Pai. Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, meu Deus, que está à nossa disposição. Te agradecemos, meu Pai, porque nós cremos no Evangelho do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque nós temos acesso a essa palavra que nos produz fé, que nos traz a salvação. Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Eu te peço também, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos purificar de toda injustiça. Eu te peço, meu Pai, por essa pessoa que está me ouvindo agora, que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar na mente dela, no coração dela, que o Senhor venha renovar as forças espirituais dela, fortaleça ela espiritualmente na força e no poder do Senhor, reveste ela com a tua armadura espiritual, repreende, meu Pai, todo espírito maligno e todo mal que foi enviado para prejudicar essa pessoa e afastar ela dos caminhos do Senhor. Se essa pessoa que está me ouvindo, meu Pai, está em pecado ou ainda não entregou sua vida ao Senhor, eu te peço por ela neste momento. Pai querido, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, coloca fé no coração dela, tira as escamas espirituais, tira, meu Deus, a cegueira espiritual para que ela venha compreender, reconhecer, meu Deus, a necessidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer a mensagem de salvação. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor liberte essa pessoa do pecado, meu Deus. Quebra no mundo espiritual, destrua, meu Pai, no mundo espiritual, toda arma, tudo que prende essa pessoa nas práticas pecaminosas, que impedem essa pessoa de fluir livre na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Eu te peço também, meu Deus, por essa pessoa, meu Deus, que essa pessoa está intercedendo por ela, meu Deus. Que essa pessoa também venha a ser salva, venha a ser liberta. E que o Senhor abençoe, meu Pai, todas as áreas de nossas vidas, meu Pai. Abençoe nossa família, abençoe nossa casa, nosso casamento, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, colegas de trabalho. Abençoe o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, que o Senhor venha cessar toda contenda, todo mal, toda confusão, toda inveja, que venha prevalecer a alegria do teu Espírito, a paz do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu te peço também que não falte nada em nossas vidas, que não falte a provisão financeira, a provisão material, o alimento, o vestuário, entre outras coisas. E te agradecemos também porque o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Deus querido, se essa pessoa que está me ouvindo tem alguma causa, está precisando de alguma solução, de algum milagre, de alguma cura, de alguma provisão especial, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o poder do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida desta pessoa. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo na palavra e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe para que o Espírito de Deus venha alcançar mais pessoas através dessa mensagem. Não se esqueça de conferir também o link do meu canal no WhatsApp. E se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue
te abençoando.